Olá, bem-vindo ao Prime Station. Se você for novo por aqui e não é inscrito ainda, clica no botão de se inscrever e deixa o like. Agora sem delongas, vamos ao vídeo. Hoje, vou mostrar um filme de terror americano de 2007 baseado no conto de 1999 de Stephen King chamado 1408. Um homem chamado Mike Inslin dirige seu carro em uma noite chuvosa, procurando a localização de uma pousada que alega ter sido assombrada pelo fantasma de uma mulher. Mike chega na pousada e fala com o casal dono do lugar. Eles dizem a ele que a parte mais assombrada do lugar é o sótão. Mais tarde, ele fica confortável no sótão. Ele fica acordado a noite toda para ver se há alguma atividade paranormal acontecendo. Mas, para sua consternação, nada acontece. No dia seguinte, ele vai a um show de autógrafos em uma biblioteca local. Não há muitas pessoas interessadas em escrita ocultista, então sua sessão de autógrafos durou menos do que o esperado. Mike faz algumas perguntas antes de assinar. Ele diz aos fãs que é cético em relação a qualquer coisa de horror e que na verdade avalia eventos sobrenaturais nos quais não acredita. Um dia, em um café, ele lê várias cartas. Ele se depara com um cartão postal anônimo retratando The Dolphin, um hotel na Lexington Avenue, em Nova York, com a mensagem: "Não entre no 1408". Vendo isso como um desafio, Mike liga para o Dolphin Hotel e solicita o quarto 1408. Um homem com quem ele fala ao telefone diz que o quarto não está disponível. Curioso, ele diz ao homem na outra linha se ele pode reservar em um dia aleatório, mas não importa o dia escolhido por Mike. O homem diz que não está disponível e desliga. Mike liga para seu editor Sam Farrell e pergunta sobre o check-in no The Dolphin. Depois, Sam pergunta ao autor se Mike tem certeza de ir para Nova York depois de tudo o que aconteceu lá. É revelado que Mike está afastado de sua esposa Lily após a morte de sua filha Kate. Logo depois, Mike viaja para Nova York para fazer o check-in no Dolphin. O gerente do hotel, Gerald Olin, convida Mike ao seu escritório para falar com ele. Olin tenta genuinamente desencorajar o autor de fazer check-in no quarto 1408. Ele explica a Mike que nos últimos 95 anos, ninguém durou mais de uma hora dentro do quarto 1408, e com a última contagem de 56 mortes. Olin tenta dissuadir e subornar Mike deixando que ele veja todas as coisas dentro do escritório do gerente do hotel. Apesar das melhores intenções de Olin, Mike insiste, ameaçando com uma ação legal contra o hotel, então os preparativos são feitos com relutância. Quando Olin lhe entrega a chave da sala, ele diz ao autor que a eletrônica parece não funcionar naquela sala específica. Ele então acompanha o convidado até o elevador e diz a ele que há uma época do mês em que eles trocam os lençóis e as luzes do quarto 1408, e fazem isso em pares. Depois de uma última tentativa de pedir a ele para não fazer isso, Mike ignora completamente. Ele continua andando pelo corredor enquanto olha para o livro cheio de fotos das pessoas que morreram naquela sala. Mais tarde, ele entra na sala para esperar algo assustador. Para sua consternação, é apenas um quarto de hotel comum. Mike descreve em seu mini gravador de cassetes a aparência entediante da sala e a falta de comportamento sobrenatural. Ele dá a volta no quarto, depois no banheiro. Ele pega pedaços de lenço de papel para limpar o suor e deita na cama. Ele começa a comentar sobre as pinturas penduradas nas paredes. Depois, ele vai até a janela e começa a gravar sobre como é a vista da sala. De repente, o rádio-relógio começa a tocar uma música intitulada Nós Apenas Começamos. Mike tenta desmascarar as atividades repentinas que acabaram de acontecer, incluindo o rolo de tecido que ele acabou de arruinar. Ele vai até o termostato para tentar corrigir a temperatura ambiente, mas não tem sorte. Ele liga para o serviço de quarto, que o assegura de que mandarão alguém para consertá-lo imediatamente. Mais tarde, Mike usa uma lâmpada de luz UV e anda pelo quarto, vendo vestígios de respingos de sangue e impressões de ex-vítimas encontradas no quarto. Depois de acender as luzes novamente, ele percebe que uma das pinturas está pendurada torta. O engenheiro bate na porta, mas sabe que o quarto não é o que parece e é persistente para não entrar no quarto. Ele instrui Mike como consertar o termostato e sai depois. Quando Mike se senta na cama, ele se assusta com o rádio-relógio de repente ligando novamente e tocando a mesma música. Quando ele tenta desligá-lo, o visor digital muda para uma contagem regressiva a partir de 62.00. De repente, ele começa a ouvir um som muito agudo e começa a perder a audição. Ele olha pela janela para verificar se há algum som, mas não consegue ouvir nada. A janela de repente fecha, ferindo sua mão no processo. Ele tenta lavar o sangue, mas a pia de repente solta água quente, piorando sua ferida. Ele recebe um telefonema do serviço de quarto e fica com raiva porque a mulher na outra linha não o está levando a sério. Ele desliga o telefone e tenta sair pela porta principal, mas a chave é destruída e a maçaneta da porta também.
Ele tenta se acalmar pensando que Olin o medicou. A TV liga e mostra um vídeo da família dele com a filha Kate. Mike começa a ver fantasmas das vítimas anteriores da sala, incluindo um flashback de seu pai doente. Mike tenta sair subindo pela janela e mal chegando ao quarto ao lado dele. Mas suas tentativas são em vão quando ele ainda está no quarto 1408. Mike usa seu laptop para entrar em contato com Lily, pedindo ajuda, mas o sistema de irrigação liga e causa um curto-circuito em seu laptop. Ele consegue parar isso martelando os sprinklers. Ele tenta passar pelos dutos de ventilação. Toda vez que ele tenta espiar dentro de uma sala, ele tem um flashback de sua vida passada. Mike é perseguido por um corpo em decomposição, do qual ele consegue escapar. O autor cai no mesmo lugar por onde passou. Ele tenta procurar álcool, mas quando abre a geladeira, ele continua a alucinar enquanto fica preso dentro da sala. Ele tem um flashback de quando perdeu sua filha, ficando com raiva de si mesmo e de Lily por não poder fazer mais. A temperatura ambiente cai para abaixo de zero e tudo dentro está coberto de gelo e neve. Ele começa a usar as fotos e qualquer outra coisa que possa usar para queimar para fazer fogo. Como ele continua a sentir mais frio a cada minuto, ele começa a perder a esperança. O laptop de repente começa a funcionar novamente. Ele ouve Lily chamando por ele. Quando Mike pergunta se ela chamou a polícia, Lily diz a ele que a polícia está no quarto 1408, mas ninguém está lá. Um doppelganger de Mike aparece em uma janela de bate-papo por vídeo e pede que Lily vá ao quarto de hotel ela mesma, dando esperança à mulher de que ela e Mike possam voltar a ficar juntos. Depois que Lily sai, o doppelganger dá uma piscadela maliciosa para Mike. A sala treme violentamente e Mike quebra uma foto de um navio em uma tempestade. A água jorra da imagem quebrada, inundando a sala. Ele aparece em uma praia e revive um acidente de surf que experimentou anteriormente. Ele acorda em uma cama de hospital em Los Angeles. Ele fica aliviado ao saber que não está perto de Nova York. Lily garante que ela nunca ouviu falar do Dolphin, um hotel que Mike continua insistindo que ele estava preso lá. Mais tarde, Mike se reconcilia com Lily. Enquanto jantava, presumindo que sua experiência em 1408 foi apenas um pesadelo, Lily o encoraja a escrever um livro sobre isso. Sua vida continua a partir deste ponto como ele faz suas atividades habituais. Depois de verificar o correio, ele percebe que está lendo as mesmas cartas que leu no dia em que recebeu a carta anônima dizendo-lhe para não ir ao Dolphin. Ele fala com Sam e diz que está confiante com seu novo livro. Sam está animado para ter a chance de lê-lo. Ele termina de imprimir todo o manuscrito para enviá-lo mais tarde. Algum tempo depois, ele vai visitar seu pai em uma casa de repouso. Ele quer ver como seu pai está e também atualiza seu pai sobre a vida que ele está vivendo agora. Ao visitar os correios para enviar o manuscrito ao seu editor, ele reconhece os membros de uma equipe de construção como funcionários do Dolphin Hotel. Ele se vira e os reconhece. Os funcionários então começam a destruir as paredes e os tapetes dos correios, revelando que Mike ainda está preso nos escombros do 1408. O fantasma de Kate o confronta, e ele consegue segurar sua filha, mas sofre outra perda trágica depois que ela dá seu último suspiro. Quando a contagem regressiva termina, a sala é de repente restaurada ao normal, e o rádio-relógio é redefinido para 62.00. Ele recebe uma ligação no telefone. O operador do hotel liga para Mike. Mike pergunta por que ele ainda não foi morto, e ela informa que os hóspedes têm livre-arbítrio. Ele pode reviver a última hora repetidamente ou usar o sistema de check-out expresso. A forca de um carrasco aparece, mas ele se recusa a ceder, vendo imagens de quem o fez. Quando ele caminha até um espelho, ele percebe que não pode ver seu reflexo. Ele volta ao telefone. Quando perguntado se está pronto para fazer o check-out, Mike simplesmente diz que não. Decidindo parar de correr, Mike improvisa um coquetel molotov e incendeia a sala. O hotel é evacuado. Depois de fumar um cigarro, Mike agora aceitou o destino no incêndio, mas está feliz em ver o quarto destruído. Durante o funeral de Mike, Olin se aproxima de Lily e do editor de Mike, Sam Farrell. Ele tenta, sem sucesso, dar a ela uma caixa com os pertences de Mike, incluindo o gravador. Olin alega que a sala foi destruída com sucesso e que não machucará mais ninguém. Mais tarde, ele ouve a gravação em seu carro e fica chateado quando ouve a voz de Kate na fita. Ele vê uma garotinha de vestido andando na grama do cemitério atrás do carro, gritando como se estivesse perdida. Olin conserta o espelho e vê o cadáver queimado de Mike no banco de trás, assustando-o. Então ele vê a mesma garota de mãos dadas com o pai enquanto eles se afastam. Olin coloca o gravador de volta na caixa e vai embora. Enquanto isso, no quarto destruído do 1408, uma aparição de Mike olha pela janela enquanto fuma um cigarro.
Ele ouve sua filha chamando por ele e desaparece enquanto caminha em direção à porta. Curta e inscreva-se para mais vídeos como este e não se esqueça de ativar suas notificações. Isso ajuda muito meu canal. Obrigado por assistir.